O maior inimigo mora dentro de você. O maior inimigo da sua vida não está lá fora. Não é a economia, não são as pessoas, não é o governo, não é o passado e nem mesmo o diabo. O maior inimigo que você enfrenta todos os dias mora dentro de você e, enquanto você não enxergar isso, vai continuar lutando batalhas erradas, desperdiçando energia, orando contra coisas externas, enquanto o verdadeiro sabotador age em silêncio dentro da sua própria mente. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso de forma tão direta, mas se você parar agora por alguns segundos e observar com honestidade, vai perceber que quase tudo que deu errado na sua vida começou com um pensamento. Um pensamento de dúvida, um pensamento de medo, um pensamento de incapacidade, um pensamento de adiamento. O mundo não te travou, você se travou. As pessoas não te pararam, você se parou. E enquanto você continuar acreditando que o problema está fora, você nunca vai acessar o poder que está dentro. Desde cedo nos ensinaram a olhar para fora quando algo não funciona. Se falta dinheiro, culpamos a economia. Se um relacionamento fracassa, culpamos a outra pessoa. Se a vida não avança, culpamos as circunstâncias. Mas quase ninguém te ensina a olhar para dentro e perceber que existe uma voz silenciosa que conversa com você o dia inteiro e que essa voz molda cada decisão, cada atitude e cada resultado que você colhe. Essa voz é o verdadeiro campo de batalha. É ali que o inimigo planta suas sementes. E a maioria das pessoas nunca percebe, porque esse inimigo não grita, ele sussurra. Ele não diz você vai fracassar, ele diz deixa para amanhã. Ele não diz você é incapaz, ele diz talvez não seja o momento. Ele não diz desista, ele diz descansa mais um pouco. E quando você percebe, anos se passaram, e a sua vida continua exatamente no mesmo lugar. Você já se perguntou por que parece que existe uma força invisível que sempre te puxa para trás quando você decide mudar? Quando você promete que agora vai se dedicar mais, que agora vai orar mais, que agora vai estudar mais, que agora vai cuidar mais da sua vida, de repente algo dentro de você começa a criar desculpas, cansaço, distrações, preguiça, procrastinação. Isso não é coincidência. Isso é o inimigo interno defendendo o território que ele domina há anos. Porque a mente se acostuma com o que é conhecido, mesmo que seja dor. A zona de conforto não é confortável, ela é familiar. E o seu cérebro prefere uma dor conhecida do que um futuro desconhecido. Por isso, toda vez que você tenta evoluir, algo dentro de você tenta te sabotar. Talvez você tenha pensado que o problema da sua vida era falta de oportunidade, falta de dinheiro, falta de sorte ou falta de ajuda. Mas a verdade é mais desconfortável. O problema sempre foi falta de domínio sobre a própria mente. Porque quem controla a mente controla a vida. E quem não controla a mente é controlado por ela. A mente é como um cavalo selvagem. Se você não segura as rédeas, ela te leva para onde quer. E geralmente ela te leva para o lugar mais fácil, mais conhecido e mais seguro, mesmo que isso signifique permanecer pequeno, frustrado e estagnado. A maioria das pessoas vive uma vida que não escolheu. Elas apenas reagiram aos pensamentos que surgiram dentro delas ao longo dos anos. Um dia pensaram que não eram boas o suficiente. Outro dia pensaram que não mereciam mais. Em outro momento pensaram que era tarde demais. E cada pensamento desses foi se tornando uma ordem silenciosa que moldou o destino. O que você pensa se transforma no que você sente. O que você sente se transforma no que você faz. E o que você faz se transforma na vida que você vive. Tudo começa dentro. E aqui está algo que quase ninguém entende. O inimigo interno não é apenas negativo. Ele pode parecer protetor. Ele pode parecer racional. Ele pode parecer sábio. Ele pode dizer coisas como: não arrisque, não se exponha, não tente de novo, você já se machucou antes. Mas por trás dessa falsa proteção existe um medo profundo de mudança. Porque mudar significa morrer para a versão antiga de si mesmo. E o ego não quer morrer. O ego quer sobreviver, mesmo que isso custe os seus sonhos.
Talvez você esteja ouvindo isso agora e algo dentro de você esteja reagindo. Talvez uma parte de você esteja concordando, enquanto outra parte está tentando encontrar justificativas para não aceitar essa verdade. Isso é exatamente o que estou falando. Duas forças lutando dentro de você neste exato momento. Uma que quer crescer e outra que quer permanecer igual. Uma que quer liberdade e outra que quer segurança. Uma que quer viver o propósito e outra que quer apenas sobreviver. E essa guerra interna é o que define quem você se torna. Não é por acaso que tantas pessoas vivem cansadas, desmotivadas e vazias, mesmo tendo tudo o que pediram um dia, porque elas venceram batalhas externas, mas perderam a guerra interna. Conquistaram coisas, mas nunca conquistaram a si mesmas. E quando você não se governa por dentro, nada do que você conquista por fora traz paz. Talvez você tenha passado a vida inteira achando que precisava de mais fé, mais dinheiro, mais oportunidades, mais ajuda, mais sorte. Mas o que você realmente precisava era aprender a calar a voz errada dentro de você e fortalecer a voz certa. Porque dentro de você existem duas vozes. Uma que te empurra para frente e outra que te puxa para trás. Uma que te lembra do seu potencial e outra que te lembra dos seus traumas. Uma que fala de possibilidades e outra que fala de limites. E todos os dias você escolhe qual delas vai dominar. Você não é fraco. Você está dividido. Você não é incapaz. Você está em conflito. Você não está amaldiçoado. Você está em guerra consigo mesmo. E a maioria das pessoas perde essa guerra sem nem perceber que ela existe. Elas acham que estão lutando contra a vida, quando na verdade estão lutando contra os próprios pensamentos. Talvez você já tenha se sentido assim, como se algo estivesse sempre te segurando, mesmo quando tudo parecia alinhado. Como se você desse um passo para frente e dois para trás. Como se uma força invisível estivesse sempre sabotando os seus melhores momentos. Essa força tem um nome: mente indisciplinada. E enquanto você não assumir o controle dela, você nunca vai viver o que foi chamado para viver. O mundo não decide quem você é. As circunstâncias não decidem quem você é. As pessoas não decidem quem você é. A sua mente decide. E se você não aprender a dominá-la, ela vai continuar te traindo nos momentos mais importantes. Quando você precisar de coragem, ela vai trazer medo. Quando você precisar de foco, ela vai trazer distração. Quando você precisar de fé, ela vai trazer dúvida. E cada uma dessas pequenas traições vai te afastando lentamente da vida que você poderia ter. Mas aqui está a boa notícia. O inimigo que mora dentro de você não é invencível. Ele só é forte porque você nunca aprendeu a enfrentá-lo. Ele só manda porque você nunca assumiu o comando. A mente pode ser uma prisão, mas também pode ser um templo. Pode ser um campo de batalha, mas também pode ser um trono. Tudo depende de quem está governando. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente percebe que não precisa lutar mais contra o mundo, porque a verdadeira guerra sempre foi interna. Talvez hoje seja o dia em que você decide parar de fugir dos seus próprios pensamentos e começar a enfrentá-los. Talvez hoje seja o dia em que você assume o controle da única coisa que realmente define o seu destino, a sua mente. E se algo dentro de você sentiu que isso é verdade, não ignore, porque essa sensação é a parte de você que quer despertar. É a parte de você que sabe que existe mais. E nos próximos minutos, você vai descobrir como essa guerra interna funciona, porque ela existe, e como você pode finalmente vencê-la e se tornar quem você realmente foi criado para ser. Existe um motivo pelo qual você se sente cansado mesmo quando não está fazendo tanto. Existe um motivo pelo qual você se sente pesado mesmo quando as coisas parecem estar em ordem. Existe um motivo pelo qual você se sente perdido mesmo quando sabe exatamente o que deveria fazer. Esse motivo é o atrito interno. É a energia que você gasta lutando contra si mesmo. Toda vez que você diz que vai mudar e não muda, toda vez que você promete algo para si mesmo e quebra, toda vez que você começa e não termina, você está criando um conflito silencioso entre quem você é e quem você sabe que poderia ser.
e esse conflito drena a sua alma. Você não está cansado do mundo. Você está cansado de se decepcionar. Está cansado de sentir que está sempre ficando para trás, de sentir que o tempo está passando e você não está vivendo o que poderia viver. E essa dor não vem de fora, ela vem de dentro. Vem da consciência de que existe algo maior dentro de você que ainda não foi expresso. Existe uma versão sua que você sente, mas ainda não tocou. E toda vez que você ignora essa versão, algo dentro de você sofre. O inimigo interno é especialista em manter você ocupado, mas não realizado. Ele te dá distrações para que você não enfrente as perguntas que realmente importam. Ele te mantém ocupado com problemas pequenos para que você nunca resolva os grandes. Ele te prende em ciclos de ansiedade, comparação, culpa e adiamento. Porque enquanto você está preso nesses ciclos, você não cresce, não arrisca, não se transforma. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela vontade de mudar de vida que vem do nada. Aquela inquietação que surge quando você está sozinho. Aquela sensação de que existe algo errado, mesmo quando tudo parece certo. Isso não é azar. Isso é o chamado da sua consciência. É a parte de você que não aceita mais viver no piloto automático. É a parte de você que sabe que nasceu para mais. Mas o inimigo interno odeia essa parte. Porque quando você desperta, ele perde poder. Então ele faz o que sabe fazer melhor. Cria medo. Medo de errar. Medo de falhar. Medo de ser julgado. Medo de perder. Medo de tentar. E esse medo não é irracional. Ele é baseado no passado. Ele pega todas as vezes que você caiu, todas as vezes que se machucou, todas as vezes que não deu certo, e usa isso como prova de que você não deveria tentar de novo. Mas o passado não é um juiz justo. Ele só mostra onde você esteve, não onde você pode chegar. A mente indisciplinada vive presa ao que já aconteceu. Ela usa memórias como correntes. Ela te lembra de quem você foi para te impedir de se tornar quem você pode ser. Mas a verdade é que o seu passado não define o seu potencial. Ele apenas explica as suas feridas. E feridas não são sentenças, são sinais de que você sobreviveu. O problema é que muita gente confunde sobrevivência com vida. Você pode estar respirando, trabalhando, pagando contas, sorrindo por fora e ainda assim estar morrendo por dentro. Porque viver de verdade exige presença, propósito e coragem. E isso só acontece quando você enfrenta o inimigo que mora dentro de você. Talvez você tenha sido ensinado a fugir dos seus pensamentos, a se distrair quando algo dói, a ocupar a mente quando algo incomoda. Mas fugir nunca resolveu uma guerra. Quanto mais você evita olhar para dentro, mais poder você dá para aquilo que está lá. O que você não confronta, te controla. O que você não enfrenta, te molda. O que você não questiona, te governa. Existe uma versão sua que você nunca conheceu porque o medo sempre falou mais alto. Existe uma coragem dentro de você que nunca foi usada porque a dúvida sempre venceu. Existe uma força em você que nunca foi liberada, porque o conforto sempre foi escolhido. E tudo isso acontece dentro do mesmo campo de batalha, a sua mente. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa remover o que está te impedindo de ser quem você já é. O inimigo interno não cria nada novo. Ele apenas distorce. Ele pega a sua sensibilidade e chama de fraqueza. Ele pega a sua cautela e chama de prudência. Ele pega a sua preguiça e chama de descanso. Ele pega o seu medo e chama de sabedoria. E pouco a pouco você vai aceitando essas mentiras como se fossem verdades. Mas existe um momento na vida em que você precisa parar de negociar com a sua própria sabotagem. Um momento em que você precisa olhar para dentro e dizer: chega, chega de viver abaixo do meu potencial. Chega de adiar a minha própria vida. Chega de permitir que pensamentos pequenos comandem sonhos grandes. A mente é um instrumento poderoso, mas ela precisa de direção. Se você não direciona, ela te leva para onde é mais fácil. E o caminho mais fácil quase nunca é o caminho certo. O crescimento é desconfortável. A mudança é incômoda. A evolução exige abandono. Abandonar velhos hábitos, velhas histórias, velhas identidades.
e o inimigo interno luta com todas as forças para impedir isso. Talvez você esteja esperando o momento certo para mudar, mas o momento certo nunca vem, porque o inimigo interno sempre vai encontrar um motivo para adiar. Sempre vai dizer que você precisa de mais preparo, mais tempo, mais dinheiro, mais segurança. Mas no fundo ele só quer manter você exatamente onde está. O que você realmente precisa não é de mais informação. Você precisa de mais decisão. Precisa decidir que a sua vida vale mais do que o conforto da estagnação. Precisa decidir que a sua mente não vai mais ser um lugar de autossabotagem, mas um espaço de criação. Você não nasceu para lutar contra si mesmo. Você nasceu para governar a si mesmo. E quando você assume esse papel, tudo muda. A sua energia muda. A sua postura muda. As suas escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, os resultados também mudam. Talvez hoje você esteja começando a perceber que o maior inimigo da sua vida nunca foi externo. Ele sempre esteve escondido dentro dos seus próprios pensamentos. Mas perceber isso é o primeiro passo da vitória. Porque só quando você enxerga o inimigo é que você pode enfrentá-lo. E nos próximos minutos, você vai descobrir como tomar de volta o controle da sua mente, como silenciar a voz que te sabota e como ativar a versão mais forte, mais focada e mais alinhada de quem você realmente é. Existe um momento na vida em que você percebe que não dá mais para continuar fingindo. Fingindo que está tudo bem, fingindo que você está satisfeito, fingindo que esse é o máximo que você pode ser. Esse momento é desconfortável, mas é sagrado. É o instante em que a consciência desperta e você entende que a maior prisão não é feita de paredes, é feita de pensamentos. E você viveu dentro dela por tempo demais. Talvez você tenha passado anos tentando mudar o mundo à sua volta, tentando mudar as pessoas, tentando mudar as circunstâncias, tentando mudar a sorte, mas nada muda de verdade enquanto você não muda o centro de comando. E o centro de comando da sua vida é a sua mente. Tudo o que você faz, sente, decide e cria passa primeiro por ela. Se ela está confusa, a vida fica confusa. Se ela está com medo, a vida se torna limitada. Se ela está focada, a vida se alinha. O inimigo interno não precisa te derrubar. Ele só precisa te distrair. Ele só precisa te manter ocupado com coisas que não importam. Ele só precisa te impedir de sentar em silêncio e olhar para dentro. Porque no silêncio você escuta a verdade. E a verdade liberta. Por isso tantas pessoas fogem do silêncio. Elas têm medo do que vão encontrar quando não houver ruído para anestesiar. Existe uma força dentro de você que sabe exatamente o que fazer. Que sabe quando algo não está certo. Que sabe quando você está se sabotando. Essa força é a sua intuição, a sua consciência, a sua parte mais elevada. Mas ela fala baixo. Ela não grita como o medo. Ela não faz escândalo como a ansiedade. Ela sussurra. E só quem aprende a silenciar o caos interno consegue ouvi-la. Talvez você esteja vivendo em modo de sobrevivência há tanto tempo que esqueceu como é viver em modo de criação. Sobrevivência é reagir. Criação é escolher. Sobrevivência é fugir do problema. Criação é transformar o problema. Sobrevivência é repetir padrões. Criação é romper com eles. E tudo isso começa dentro. A mente que não é treinada repete o passado. A mente que é treinada cria o futuro. Você não está preso ao que aconteceu. Você está preso à forma como pensa sobre o que aconteceu. Enquanto você continuar interpretando a sua história como uma prova de que você é fraco, você continuará agindo como alguém fraco. Mas quando você começa a ver a sua história como uma prova de que você é resistente, tudo muda. O inimigo interno quer que você se veja como vítima. Porque vítimas não assumem responsabilidade. Vítimas não mudam. Vítimas não criam. Vítimas esperam. E quem espera entrega o controle da própria vida. Quando você se vê como autor da sua história, mesmo das partes difíceis, você recupera o poder. Não significa que tudo o que aconteceu com você foi justo. Significa que tudo o que aconteceu pode ser usado para te fortalecer, se você escolher.
A mente que cresce não pergunta por que isso aconteceu comigo. Ela pergunta o que isso está me ensinando, e essa mudança de pergunta muda tudo. Talvez você tenha sido ferido, talvez tenha sido traído, talvez tenha sido rejeitado, talvez tenha falhado, mas nenhuma dessas coisas define quem você é. Elas apenas definem o que você viveu. Quem você é agora depende do que você escolhe pensar sobre isso. Você pode deixar essas experiências se tornarem muros ou pontes. Muros te isolam, pontes te levam adiante. O inimigo interno quer que você construa muros, que você se feche, que você se proteja tanto que nunca mais se exponha. Mas proteção em excesso vira prisão. E uma vida sem risco é uma vida sem expansão. Você não foi criado para se encolher. Você foi criado para se expressar. Existe um potencial em você que ainda não foi ativado, porque você nunca permitiu que ele se manifestasse. Talvez por medo de errar. Talvez por medo de ser julgado. Talvez por medo de não ser suficiente. Mas a única forma de descobrir o seu verdadeiro tamanho é ocupando o espaço que você evita. A mente disciplinada não é aquela que nunca sente medo. É aquela que age apesar dele. Coragem não é ausência de medo, é decisão. É dizer eu vou mesmo quando tudo dentro de você quer dizer não posso. É escolher o crescimento mesmo quando o conforto chama. Talvez você esteja esperando se sentir pronto, mas ninguém se sente pronto antes de agir. A prontidão é criada pela ação. Cada passo que você dá fortalece a sua mente. Cada escolha que você faz contra o medo constrói uma nova identidade. E a identidade que você constrói hoje define o seu amanhã. Você não precisa vencer todas as batalhas de uma vez. Você precisa vencer a batalha de hoje. A batalha de levantar. A batalha de tentar. A batalha de não desistir. A batalha de pensar diferente. Pequenas vitórias internas criam grandes transformações externas. E talvez agora você esteja começando a perceber que a maior mudança que você pode fazer não é mudar de cidade, de trabalho ou de relacionamento. É mudar a forma como você conversa consigo mesmo. É mudar a narrativa interna. É trocar eu não consigo por eu estou aprendendo. É trocar não é para mim por eu vou construir. É trocar é tarde demais por ainda dá tempo. O inimigo interno se alimenta de histórias antigas, mas você pode escrever uma nova. E nos próximos minutos você vai entender como transformar a sua mente de campo de batalha em base de poder. Como usar os mesmos pensamentos que antes te limitavam para agora te impulsionar. Porque quando você domina a sua mente, você não precisa mais fugir do mundo. O mundo começa a responder a você. Chega um momento em que você precisa parar de negociar com a sua própria mente. Um momento em que você entende que continuar do mesmo jeito custa mais caro do que mudar. Porque toda vez que você cede ao medo, toda vez que você escolhe o conforto, toda vez que você adia o que sabe que precisa ser feito, você está pagando com a sua própria vida, com o seu tempo, com o seu potencial. E o tempo é a única coisa que não pode ser recuperada. Talvez você tenha vivido anos acreditando que a sua mente era você, que os seus pensamentos eram a sua identidade, que as suas dúvidas eram verdades. Mas agora você começa a perceber que isso nunca foi verdade. Você não é os seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos. E no momento em que você entende isso, o poder volta para as suas mãos. Porque aquilo que você observa pode ser mudado. Aquilo que você questiona perde força. Aquilo que você enfrenta se transforma. O inimigo interno só vence enquanto você acredita em tudo o que ele diz. Ele te contou histórias de incapacidade, de limitação, de medo, de falta. Mas essas histórias nunca foram fatos. Foram apenas narrativas repetidas tantas vezes que pareceram reais. E agora você pode escolher outra história. A história de alguém que não se define pelo passado, mas pelo que decide construir a partir de agora. Você não está aqui por acaso. Você não ouviu essas palavras por coincidência. Existe algo dentro de você que sabe que esse é o momento de parar de sobreviver e começar a viver. O momento de parar de se esconder e começar a se expressar.
O momento de parar de lutar contra o mundo e começar a governar a si mesmo. A mente que você tem hoje criou a vida que você vive, mas a mente que você vai construir a partir de agora vai criar a vida que você deseja. E essa construção começa com escolhas pequenas, mas consistentes. Escolher pensar diferente. Escolher agir diferente. Escolher não ceder à velha voz que sempre tenta te puxar de volta para o mesmo lugar. Talvez o medo ainda esteja aí. Talvez a dúvida ainda exista. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Mas você não precisa delas para começar. Você só precisa de uma coisa: decisão. Decidir que a sua vida vale mais do que a sua zona de conforto. Decidir que a sua mente não será mais um campo de sabotagem, mas um espaço de criação. Decidir que você vai se tornar alguém que honra o potencial que carrega. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consistente. Cada vez que você escolhe avançar, mesmo com medo, você enfraquece o inimigo interno. Cada vez que você escolhe focar, mesmo quando quer desistir, você fortalece a sua mente. Cada vez que você escolhe acreditar em si mesmo, mesmo quando tudo parece incerto, você muda o rumo da sua história. O maior inimigo da sua vida nunca foi externo. Ele sempre esteve dentro de você, mas agora você não precisa mais ter medo disso, porque o mesmo lugar onde o inimigo se esconde é o lugar onde o seu maior poder também mora. A mente que pode te destruir é a mesma mente que pode te libertar. A escolha é sua. E agora eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários, com convicção e intenção, a frase: "Eu assumo o controle da minha mente". Não escreva como quem repete palavras. Escreva como quem toma uma decisão. Porque quando você declara, você começa a agir. E quando você age, a sua realidade começa a mudar. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo agora, porque isso mostra ao seu cérebro que essa mudança importa. Se inscreva no canal para continuar fortalecendo a sua mente e se tornando a versão mais poderosa de si mesmo. E ative o sino, porque cada nova mensagem é um passo a mais para fora da prisão interna e em direção à vida que você realmente merece viver. A partir de hoje, você não é mais um prisioneiro dos seus pensamentos. Você é o arquiteto do seu destino. E tudo começa agora.